Clau, boa tarde. Boa tarde para você que está ligadinho no programa Santa Receita. Eu estou em Delfim Moreira, no interior de Minas Gerais, para contar para vocês uma história. Uma história de uma família que abandonou um grande centro, Curitiba, no Paraná, em busca de uma vida simples e saudável. Bem, geralmente as pessoas saem do campo e vão para a cidade, buscando oportunidades para estudar, buscar um outro rumo. Com eles foi ao contrário. Eles saíram de uma grande cidade em busca de uma vida mais simples, mais saudável, em busca de um sonho, de uma vontade. E foi assim que começou. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Bem isso. Bem isso, na verdade, né? É um pouco... É um fenômeno que está acontecendo até com mais pessoas, mais casais. Hoje a gente está vendo isso aqui, casais até jovens, com um certo cansaço na vida das grandes cidades brasileiras, né? Que não são lugares fáceis para viver hoje, né? São lugares difíceis para viver. No nosso caso, já né, com filhos, já indo para faixa dos 200, né, dos 40 e poucos, um certo cansaço com essa vida, né, da cidade grande, com o próprio consumismo, né, algum interesse da minha esposa sobre as montanhas de Minas, né, e aí viemos ver e conhecer, a paixão também pelo assunto da olivicultura, da produção de azeite, né, e aí viemos, nos encantamos, né? E o resto é história, né? Já são 8 para 9 anos, né? Diretamente de Curitiba para a roça, né? O que vocês faziam lá? Meu marido era empresário, ele saía de casa todo dia para trabalhar, né? Eu era sócio de uma empresa imobiliária, né? Eu já estava como dona de casa. Quando eu fui para lá eu já tinha parado de trabalhar porque a minha área é educação física. Mas eu fazia um trabalho voluntário só na época com crianças. E aí a gente era síndico do prédio que a gente morava, nos dávamos bem com todo mundo. Mas a cidade grande, com um custo de vida muito alto, com a violência chegando perto da gente. E um pouco da minha história, assim, de ter tido experiência e também de querer uma vida mais simples, porque eu também acho que me considero uma pessoa mais simples, comecei a conversar com ele sobre isso. Porque a gente acaba morando na cidade grande, gastando com tanta coisa, e no final do ano ou cada passeio que era pesca e pague, era cavalo para hotel fazenda. Eu falei, então vamos fazer o contrário, vamos ficar no sítio, de vez em quando a gente passeia no shopping. E foi assim que surgiu a vinda para o sul mineiro na Serra da Mantiqueira. O que atraiu a primeiro instante foi o cultivo de oliveiras para a preparação do azeite. A mudança aconteceu em 2009. Na mala, junto com toda a família, veio muita coragem, disposição e amor. Não sei se a gente idealiza um pouco, eu não imaginava mais fácil ou mais difícil, mas compreendia que, especialmente nesse assunto, né, da olivicultura, da produção das azeitonas e do azeite, é um projeto de mais longo prazo, né? Então a gente sabia que isso demandaria tempo, né? Mas você tende a idealizar ou romantizar um pouco no início, né? E você também se enche de disposição para superar obstáculos, né, que surgem de todo tipo, né? Vocês estão vendo aqui a paisagem, mas o acesso era difícil para chegar até nessa propriedade que a gente adquiriu, né, lá em 2009. Então você supera o barro, a pedra, a distância, mas depois, tendo se transformado em produtores, é que a gente foi conhecer as verdadeiras dificuldades, né, de ser produtor nesse país, de ser pequeno produtor, né, e produzir orgânicos como a gente produz. Aí a gente foi gradativamente, né, compreendendo as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor de alimentos no Brasil e por que tantos desistem, tantos acabam indo
para outra profissão ou desistem, e ao mesmo tempo novos apaixonados também, como está acontecendo agora, estão saindo da cidade grande, vindo para a roça, procurando desenvolver uma nova cultura. Viver da agricultura realmente é difícil. A gente já tinha muita ideia disso, né? Mas vivenciar é outra coisa, porque é um dia de cada vez. Mas não que assim tenha sido muito mais difícil. É só porque também falta de costume, né? Uma coisa que me surpreendeu foi a adaptação, acho que dos meus filhos, assim, das meninas, né? Como é que foi? Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu acho que até para elas, que na época concordaram, ficaram felizes com a ideia, mas elas se adaptaram muito bem, porque elas já tinham essa vontade, assim, né, de ter também o cavalo e a outra uma vida mais livre. Fizeram amizade com facilidade, porque o pessoal da cidade, quando é uma menina nova na escola, é sempre aquela coisa, né, que veio de fora, então foi divertido. Muitas perguntas, né? No começo fica o centro das atenções, né? Mas não só por isso, pela simplicidade das pessoas. Elas também, eu acho que eu tinha esse desejo delas terem uma vida mais simples, né? Enfrentar essa caminhada aqui do morro, porque o ônibus escolar pega elas lá embaixo, né? Pegava. Agora só tá a mais nova com a gente, né? A do meio já tá fora há 4 anos. Então, mas sempre subiam e descendo o morro, né? Acabam se tornando pessoas mais independentes. E o que me incomodava um pouco na cidade grande era aquela coisa que a gente tinha que vigiar cada passo, né? Só vai com a van, só volta com a van, né? Vai passear com o cachorrinho, né? Ia de uma esquina para outra, onde o porteiro enxergava, né? Foram tantas descobertas que a família também começou a investir no plantio de orgânicos. A gente produz uma cesta grande. A gente, inicialmente, eu junto com as oliveiras, que são, que é uma cultura de longo prazo, a gente passou a cultivar itens de curto prazo. Então começamos a cultivar inicialmente o morango, que é um item que se deu muito bem aqui nessa altitude, nesse microclima bem ameno, né? Então começamos a produzir um morango muito bonito, já orgânico desde o início, né? Nós nunca colocamos veneno nenhum na propriedade, desde o início optamos pelo cultivo da oliveira em regime orgânico, e aí também os demais itens que a gente foi introduzindo, a gente já começou com o cultivo orgânico. Então começamos com morango, depois brócolis, couve-flor, abobrinha, vagem, 6, 7, 8 itens, cenoura, e passamos a exportar isso tudo para São Paulo. Mas com o tempo a gente se ressentiu muito dessa situação, muito complicado para o produtor, a distância, a venda no atacado, e aí cria uma situação complicada porque você tem mais níveis de intermediação até o produto chegar no consumidor, e aí cria-se essa equação complicada que a gente reclama tanto e não consegue resolver no Brasil. Fica caro o produto para o consumidor final e o produtor recebe muito pouco aqui atrás. Nos últimos 4 anos, nos dirigimos para atender diretamente o consumidor com o processo de venda de cestas, né, diretamente a consumidores do Vale do Paraíba, do sul de Minas. E aí a gente multiplicou a quantidade de itens que produz, diminuiu as quantidades. Então hoje a gente produz em algum momento 40, 45 itens de orgânicos, né? Esses que a gente já produzia, né? Nós temos morangos, maçãs, pêssegos, além das oliveiras. E aí brócolis, couve-flor, vagem, abobrinha italiana, abobrinha vermelha, alface roxa, crespa, lisa, ervilha, que é um produto que já foi muito produzido aqui na região. Mas em algum momento a gente chegou a contar, naquele momento, produzindo 53 itens diferentes de orgânicos. Justamente para oferecer para as pessoas que compram a nossa cesta, né, o máximo de variedade com produtos nossos. Nós não compramos produtos em CEAGESP, em CEASA, e sim reunimos produtos de 3, 4 produtores, né, familiares, de produtores de orgânicos, certificados ou não, que a gente conhece e que tem esse compromisso, né, com a agroecologia, com o não uso dos agrotóxicos. As cestas de orgânicos custam de R$ 35 a R$ 150 reais. Depende do gosto do freguês. Mas só de olhar já dá aquela vontade de comer. Até a pequena borboleta se delicia com o que vê por ali.
Produzir alimentos orgânicos não é uma tarefa fácil. Além de conhecimento técnico, é necessário ter um olhar bem cuidadoso sobre os diferentes sistemas naturais, como as alterações do clima, a sazonalidade das plantas. Além disso, é importante nos informarmos sobre o que e como são produzidos o que andamos comendo. A gente iniciou o nosso projeto através de uma associação com 12 produtores, né? Mas hoje nós temos apenas 3, porque é difícil persistir numa coisa que está tendo bastante dificuldade, é difícil a realidade de cada um. Você tem que ter, além de condição financeira, também você tem que ter um computador em casa, você tem que ter um filho, às vezes, que ajude a mexer, e a gente percebe muitos agricultores já de idade que não conseguiram persistir, né, em ser orgânicos certificados por conta de vários problemas financeiros, essa dificuldade, o relatório semanal que você tem que fazer de tudo que foi aplicado na lavoura, de tudo que você plantou, de registrar cada coisa, que guardar até a embalagem do produto que você usou na lavoura, né? E eles não têm o hábito disso. Por isso até que também é uma coisa assim de jogar e usar o agrotóxico de uma maneira muito errada, né? A gente sabe que no Brasil a quantidade de veneno é absurda, é mais de 4 litros por habitante anual. Se você consumir 4 litros de agrotóxico num mês, você já... Você já foi. Você já foi. O agricultor orgânico, para conquistar sua certificação e manter sua certificação, então ele é obrigado a manter relatórios diários, mensais, anuais, que são auditados pela certificadora, registrando, confessando tudo aquilo que ele aplicou, os insumos, os adubos, não só algum remédio biológico permitido pelo sistema orgânico, né? Mas tudo, o que plantou, quantas mudas plantou, o que vendeu, como vendeu, cadê a nota de saída, para que tudo isso resulte controlado, né? E para que então se consiga manter a certificação orgânica. E regras, cuidar da água, funcionário, pessoas, tudo, assim, né? respeito à natureza, enfim. E com inspeções anuais e inspeções surpresas. Aquelas frutas e legumes bem bonitos, com cara de capa de revista, aparentemente nutritivos, estão carregados de resíduos tóxicos, muitos deles proibidos na Europa. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Brasil continua a liderar o ranking mundial do consumo de agrotóxicos, indústria que movimenta mais de 2 bilhões de dólares ao ano. Entendeu, né? O país consome, em média, 7 litros por pessoa de veneno a cada ano, o que resulta em mais de 70 mil intoxicações agudas e crônicas. Tem iniciativas fortes, né? A maioria dos insumos dos agrotóxicos já proibidos no mundo ainda podem usar no Brasil, né? Tem vários deles que são proibidos na Europa. No Brasil continuamos usando, quer dizer, é o lugar de mandar o que não presta, manda para o Brasil. Mas só tendo vindo viver essa vida, a gente descobriu isso e compreendeu, mas a gente quer compartilhar isso com as pessoas também. Nossos filhos merecem coisa melhor, né? Vocês hoje têm no Brasil praticamente o segundo azeite orgânico. Vocês fizeram isso. Olha que legal, né? A gente está vendo as dificuldades de tudo isso. O tanto que vocês aprenderam, tanto quanto consumidores, como produtores, né? Trocou, de repente, o computador, a pasta, os contatos do telefone, o terno, pela enxada, pela terra, pela mão na massa. E olha o tanto que vocês aprenderam e estão passando para as pessoas. E produzem uma coisa praticamente única no nosso país, aqui em Delfim. É verdade. Em Delfim Moreira temos os 2 primeiros azeites orgânicos do Brasil, né? Então já estamos no 4º e 5º ano do azeite, de fato, efetivamente lançado. E temos aqui os 2 primeiros azeites extra virgens efetivamente produzidos no Brasil, a partir de oliveiras plantadas aqui, de azeitonas colhidas aqui. Então, de qualquer forma, isso é um marco também, né? Nós estamos todos os produtores aqui, em toda a região da Mantiqueira, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, agora até na Bahia, na Chapada Diamantina, já tem plantios
de oliveira, na região de Cunha, aqui em Silveiras, né, no Vale do Paraíba. Nós estamos construindo a olivicultura no Brasil, é uma cultura nova, né? Mas como a gente disse, né, quando o Brasil se põe a produzir alguma coisa, sai da frente, né? Nós somos um grande mercado consumidor, o segundo comprador mundial, importador mundial de azeitonas e azeite é o Brasil, né? Então um mercado grande, quer dizer, seria um processo de substituição de importações, que é muito legal para o país, né? A nossa produção ainda é menos de 0,5% do nosso consumo, né? Estamos longe do 1% ainda do nosso consumo, então há um grande espaço para crescer, mas de alguma forma a gente já fez parte dessa história, né? E a gente trabalha com uma coisa daí maior que nós, com a longevidade, né? A gente fala para as nossas filhas, olha, papai e mamãe consumindo azeite de oliva, a gente vai viver só 150 anos. Depois de tudo isso, valeu a pena? Valeu, sempre vale, né? Sempre Fazer a coisa certa, né? A gente ter orgulho do trabalho é uma coisa muito legal, entendeu? É gratificante. Por mais que seja difícil, você trabalhar numa coisa que te dá prazer, trabalhar com pessoas simples, sabe? Que dão mais valor para o que você é, não o que você tem. Também é muito bom. Viemos viver entre os humildes, também de forma mais humilde, né? Mas de alguma forma estamos dando a nossa contribuição também para o planeta, para que as pessoas vivam melhor, né? Pretendemos poder sobreviver disso ainda, né? Mas não temos 1 milímetro de arrependimento, né? Começaríamos tudo de novo? Sim. Talvez evitássemos algum erro, algum caminho, mas faríamos tudo, né? E não temos arrependimento nenhum e pretendemos seguir em frente.